dinossauro que foram extintos milhares e milhares de anos. Essa semana que passou, eu estava assistindo uma programação da TV e passou uma programação que um pedaço de meteoro, chuvas de meteoro, estava caindo. E, e tinha pedaços de meteoro que era tamanho de um carro popular. E na hora que ele caía, prédios, bairros, cidades, era destruído totalmente como se fosse uma bomba atômica, e a destruição foi tremenda, e na hora que dava o impacto, fogo saía daquele meteoro e saía queimando as pessoas morrendo na hora. E muita gente, o cientista, acredita que o impacto de um meteoro, segundo o cientista, que era muito gigante, ele caiu e ele foi mais poderoso do que 10 milhões de bombas atômicas e destruiu todos os dinossauros e houve a extinção dos dinossauros. Você acredita nessa história, sim ou não? Se você acredita, deixa aí o sim. Se você não acredita, deixa o seu não. Eu acredito, como diz a minha Bíblia, no livro de Gênesis 1 e o versículo 1, primeiro diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Ponto final. No versículo 2 diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra estava sem forma e vazia. Por que Deus ia criar uma terra sem forma e vazia? Se um construtor de uma casa, ele vai construir uma casa, ele vai querer dar o seu melhor. Um construtor faz a sua casa e deixa a beleza. Da mesma forma, eu acredito que o nosso Deus, ele criou a terra linda e criou os animais, que seria, naquela época, os dinossauros. Criou um por um, Deus o fez. E a Bíblia vai dizer também que houve uma guerra no céu. A primeira guerra que aconteceu no céu é porque entrou orgulho no coração de um anjo chamado Lúcifer. E esse anjo chamado Lúcifer deixou o orgulho entrar no seu coração e diz que ele queria ser mais do que Deus, maior do que Deus, porque Deus deu autoridade para ele e ele era como se fosse um anjo que tem chefe no céu e regia os corais de Deus. E aquele anjo tinha uma formosura tão linda, tão bonita, e ele ia de um lado para o outro, e ele tinha autoridade no céu. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos de Deus. E a terça parte dos anjos de Deus que ele conseguiu conquistar, ele fez com que se rebeliasse também contra Deus. E aqueles anjos, todos eles foram e fizeram guerra contra Miguel. E a Bíblia diz que eles estavam quase ganhando a guerra. E quando eles estavam quase ganhando a guerra, Miguel clamou: o sangue do Cordeiro. Isso daí, ele clamando o sangue do Cordeiro, a Bíblia diz que o céu se abriu. E naquele momento que o céu se abriu, a Bíblia diz que eles começaram a cair. E a queda deles foi tão profunda, tão forte, que a Bíblia diz que quando ele bateu na terra, começou a se formar abismo sobre abismo. Abismo sobre abismo. Eu acredito que quando ele terminou de cair, ele estava numa profundeza tão grande que hoje eu acredito que pode ser o inferno nessa profundeza de abismo. Que ele caiu tão profundo a sua queda, que quando ele terminou de cair, ele ficou na profundeza. E a Bíblia diz que uma parte caiu sobre a terra, uma parte ficou sobre o ar, dos anjos que caíram, e uma parte caiu sobre o mar. Por isso que muitas vezes a gente vê aviões sendo derrubados, navios sendo afundados, e na profundeza da terra também nós vemos várias coisas acontecendo. Então eu acredito que nessa queda de Lúcifer foi um impacto tão grande que foi mais poderoso do que as 10 mil bombas atômicas. Isso houve a extinção dos dinossauros. Essa história que eu te contei está na Bíblia
E se você quiser ler, você leia. Agora no livro de Gênesis 2, capítulo 2, daí Deus ele olha e o Espírito de Deus está trabalhando sobre a face das águas. Aí Deus olha para Jesus e olha para o Espírito Santo e diz assim: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí Deus cria o homem e cria o homem perfeito para ser um adorador. Deus cria o homem e diz assim: agora eu tenho agora não anjos mais, aqueles anjos que caíram. Não, eu vou colocar agora o homem para ser adorador. E Deus coloca você no lugar de adorador daqueles anjos que caíram. Deus coloca você agora para adorar o Pai em espírito e em verdade. Então adore a Deus na beleza da sua santidade. Por isso eu acredito que Deus faria uma terra perfeita, que ele fez você perfeito, fez você lindo, com consciência para ser um adorador. Por isso, adore a Deus. E se você não sabe como adorar ao Pai, vai na Bíblia. A Bíblia te ensina como adorar a Deus. Por isso, meu amigo, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha. Se você quiser dizer aí se acredita nessa história ou acredita na história do meteoro, deixe também aí no canal escrito o que você acredita. Deus te abençoe, receba a gloriosa paz de Cristo.